Olá, eu sou Maurício Fazoli e você está assistindo a mais um episódio da série Afrodescendentes. E hoje o assunto é tabu cultural. As culturas africanas, as culturas afro-brasileiras, elas existem escondidas, invisibilizadas. E o que a gente ouve de relatos em termos de intolerância religiosa, por exemplo, com as religiões de matriz africana, ainda é gritante. Bom, aqui temos a casa de Exu, que é um orixá mais conhecido como mensageiro dos orixás. Eu não gostava muito desses cultos africanos, por causa da minha criação religiosa católica, né? Você vai achar estranho, mas eu era para ser padre, eu fui para o seminário. E nós começamos esse episódio em ritmo de capoeira, uma arte marcial que já foi considerada crime no Brasil. Meu nome é Eleonil Damasceno Silva, né? Tenho 39 anos, 22 deles dedicados à capoeira. Meu apelido? Meu apelido hoje na capoeira é Sagui, né? E o apelido, hoje em dia, o pessoal na capoeira tem como uma tradição da capoeira. Só que se você olhar bem para o passado, não é uma tradição da capoeira, é uma tradição militar, né? Que antigamente, se você passasse na rua, na Bahia, correndo, você era tido como capoeirista. Se você andasse com a calça boca de sino, você era um capoeirista. Se você passasse subiando, você era um capoeirista, né? E a polícia prendia muita gente por causa disso. E chegava lá na delegacia, qual o seu nome? José. E o seu? José. Ah, José também. E o seu? Antônio, Antônio, Antônio. Ou seja, os próprios policiais, né? Autoridades começaram a colocar apelidos, né? Por exemplo, apareceu Gil do Alfinete, Satanás, Besouro. A capoeira é tida como uma arte ainda não valorizada, né? As pessoas acham, os mais velhos antigamente, achavam que a capoeira era coisa de malandro, coisa de maluqueiro. E não é assim que funciona. No lado da capoeira, assim, eu me sinto uma pessoa vencedora. Por quê? Porque a capoeira me fez chegar onde eu estou hoje. Hoje eu tenho o privilégio de estar na minha casa e me ligarem. Olha, eu preciso de você para me dar uma aula de capoeira. Eu preciso de você para fazer uma apresentação. Sagui, você está livre com horário para mim? Então hoje eu tenho esse privilégio, que antigamente eu não tinha. Eu lembro que quando eu comecei a capoeira, eu trabalhava, tudo. Aí um certo dia eu fiquei desempregado. Meu primeiro mestre de capoeira me cedeu um espaço para dar aula. Onde eu cheguei, só tinha eu e as paredes. Fiquei 2 semanas sem aluno nenhum. Depois de 2 semanas apareceram 2 alunos, né? E no final do mês eu estava com 40. Daí eu comecei a dar minhas aulas de capoeira, né? Comecei como voluntário, sem ganhar um centavo, desempregado, né? Aí ganhei uma bolsa, né? No começo era uma pequena bolsa que a prefeitura mesmo me cedeu, né? Bolsa de voluntário para oficineiro. Aí por aí comecei a dar aula de capoeira, né? Hoje dou aula em 6 espaços, né? Hoje eu não vivo da capoeira, sim, né? Mas se fosse para viver dela, viveria muito bem, muito bem. O antropólogo Pedro Jaime baseou sua tese de mestrado no estudo da capoeira, mas olha só o problema que ele teve que enfrentar. Quando eu fui fazer o mestrado, eu vinha da Bahia, da Universidade Federal da Bahia, eu me candidatei para o mestrado em alguns lugares fora da Bahia. Eu queria fazer um deslocamento em termos regional, ter experiência de vida em outro lugar do Brasil. E eu apresentei um projeto de mestrado para estudar capoeira, né? Na universidade. Naquela época eu apresentei em 2 universidades, curiosamente. Na verdade eu vi as universidades que tinham boa classificação entre os programas de pós-graduação no Brasil e acabei optando por prestar para a Universidade de Campinas, a Unicamp, e para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um projeto sobre capoeira, né? E terminei sendo aprovado na Universidade de Campinas, onde eu fiz o mestrado, e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul eu não fui aprovado. Eu me lembro da carta que eu recebi dizendo assim, não há professores para orientar um projeto sobre capoeira, né? O Rio Grande do Sul, diferente do que as pessoas pensam, é um estado que tem uma população negra,
importante também. Já tem um movimento importante no Rio Grande do Sul, inclusive tem livros publicados sobre afro-gaúchos, etc. e tal. E se de repente é um jovem negro que quer estudar questões ligadas à cultura negra no Rio Grande do Sul e tal, né? E de repente tem os seus projetos frustrados por conta de temáticas que não interessam a maioria do corpo docente. Se tivesse no quadro de corpo docente dessa universidade, vamos supor que tenha 15 professores no quadro do corpo de pós-graduação da antropologia nessa universidade, tivesse 1, 2 professores negros, será que eles acolheriam melhor um projeto para estudar capoeira, outras temáticas, do que isso que me aconteceu nos anos 90, né? Onde o projeto sobre capoeira não interessava aquela universidade porque não tem alguém que pudesse orientar, né? Esse foi um caso pessoal comigo. Mas quanto a outros projetos, inclusive com cunhos mais políticos, que toquem mais na ferida, com questões políticas importantes na sociedade brasileira, olhada do ponto de vista de um pesquisador negro, podem estar sendo abortadas hoje, porque os professores não querem orientar aquela discussão, não tem muito interesse. Então vamos pensar por partes essa questão. Eu começaria dizendo o seguinte, há no Brasil, a gente pode fazer uma relação também com os Estados Unidos, uma ideia de que com essas conquistas agora de políticas de ação afirmativa para o ensino superior, né, a questão racial no Brasil, digamos, vamos chamar assim, está resolvida. Já conquistaram o que eles queriam, já conquistaram as suas reivindicações, a questão está resolvida. Acho que a gente está longe, muito longe ainda de construir uma sociedade com maior igualdade em termos raciais, vamos chamar assim, né? Tem um curso que acontece aqui na USP de extensão, né? A história do negro no Brasil, né? Enfim, a questão do negro no Brasil, onde os alunos que procuram esse curso de extensão são geralmente professores do ensino fundamental e médio, né? E é uma troca brancos ou negros, né, que trabalham nas escolas de ensino fundamental e médio, muitas vezes na rede pública. E o que a gente ouve de relatos em termos de intolerância religiosa, por exemplo, com as religiões de matriz africana, ainda é gritante, né? Como de agressão a terreiros de candomblé, né? Ainda é gritante. Outro dia eu vi uma líder religiosa da Umbanda, uma mulher negra, líder religiosa de Umbanda, e, se não me engano, historiadora também, que é bem interessante, uma pessoa que tem esse perfil de liderança religiosa, de acadêmica, enfim, 2 saberes, que eu acho que tem que ter os mesmos estatutos de valor, né? Mas que o saber acadêmico muitas vezes é mais legitimado. E ela falava uma coisa muito interessante, que muitas vezes ela tem visto no centro de Umbanda que ela coordena, uma procura maior de jovens brancos. E ela atribuía, uma das questões que ela atribuía é que para um jovem branco andar com colar, né? Colar do seu orixá, né? Colar da sua entidade, enfim, é mais fácil do que para um jovem negro, porque como esse jovem negro é mais alvo da truculência policial, da violência policial, enfim, se ele se apresenta ainda com mais marcadores identitários no seu corpo, da presença negra, da presença africana, cabelo black, né, o cabelo trançado, o cabelo rasta, colar no pescoço, parece que ele é um negro mais perigoso. E ela falava dessa questão tão contraditória e tão complicada. Como às vezes é mais fácil para um jovem branco se afirmar abertamente, se apresentar publicamente na sociedade, circulando, caminhando, no shopping, em outro lugar, com seus colares, como uma pessoa de religião de matriz africana, do que para um jovem negro, né? Assim como a capoeira, ritos religiosos africanos também já foram proibidos no país. Isso tem consequências até hoje. O candomblé, na década dos anos 20 e 30, foi muito perseguido pela Igreja Católica. Por isso eram feitos de madrugada, depois das 11 horas da noite, para evitar que a polícia invadisse. Porque a polícia invadia os terreiros de candomblé na época e batia e prendia todo mundo, porque era marginalizado, né? E nos dias de hoje, eu sou um dos que estou lutando contra isso, porque se adaptou no candomblé, esse sistema de fazer candomblé de madrugada, se acostumou com isso, enraizou, né? O candomblé, o povo do candomblé não está em guerra com ninguém. As pessoas que estão em guerra contra a gente não sai na rua, nós não fazemos baderna, nós não vamos na porta de igreja nenhuma fazer nada de errado. Eles vão à televisão, eles vão aos jornais para falar contra nós. A perseguição hoje é meio mascarada, né? Eles usam de termos, de coisas que não é direta, mas indiretamente atinge a gente. Entendemos que essa é uma questão em aberto. A Igreja Católica teve alguns avanços quando ela discutiu a importância de respeitar as culturas indígenas, negra, japonesa, oriental, etc.
No entanto, quando nós, negros brasileiros, fizemos um processo de avanço, aprofundando numa missa enculturada afro, fomos com tudo, com garra, com qualidade, com visão acadêmica, com leitura, pesquisa. A igreja se assustou e cortou o avanço. E nós, negros conscientes, católicos, decidimos dar uma parada para repensar a metodologia de fazer o trabalho sem assustar os donos da Igreja Católica. O candomblé entrou na minha vida de uma forma um pouco estranha porque eu não gostava muito desses cultos africanos, por causa da minha criação religiosa católica, né? Você vai achar estranho, mas eu era para ser padre, eu fui para o seminário. E aconteceu num momento da minha vida que eu estava muito necessitado, passando por umas dificuldades, e eu procurei uma casa de candomblé, a qual me ajudou muito e que eu me iniciei e me encontrei religiosamente. Todos nós passamos pela iniciação, né, que é a feitura, quando se inicia a Iaô. São 7 anos de aprendizado e de dedicação ao orixá. Depois de 7 anos, as pessoas escolhidas serão babalorixás ou ialorixás, só os escolhidos. E os não serão ebomes da casa. E eu cumpri esses 7 anos de obrigação e fui escolhido como babalorixá, que também era uma coisa que eu não queria, eu achava que a responsabilidade era muito grande. E essa casa foi um sonho meu desde que eu sentei na cadeira como um representante do orixá, e eu sonhava que eu queria uma casa à altura do orixá, porque o panteão dos orixás africanos, eles eram reis na África, e aqui no Brasil eles estavam sendo cuidados no fundo de quintal, e eu sonhava com uma coisa grande à altura deles. E foi um sonho de 30 anos realizado há 10 anos atrás. O Ogã, ele é responsável pela parte dos cantos, dos toques nos ritos, faz também a parte das oferendas, quando a gente faz as oferendas ao orixá, por exemplo, na matança dos bichos, dos frangos e tudo, essa parte são os Ogãs que fazem, as rezas. Aqui é a casa de Ogum, que é um orixá guerreiro, que abria os caminhos para as tribos por onde ele passava. Então ele é responsável pela forja, pelo ferro, tudo que é relacionado a ferro é de Ogum. Essa é a casa de Baba Egum, ela fica sempre fechada porque são os nossos ancestrais. E eles podem tanto trazer o bem quanto o mal. O culto que a gente faz para os nossos ancestrais é fazendo as oferendas do que os nossos ancestrais gostavam, então isso só é feito uma vez ao ano. Muitas vezes, a primeira questão que vem como desejo e como inquietação, como um certo receio, é a questão da religiosidade, né? Muitas vezes ela é tratada como algo exótico, né? E aí, nessa dimensão do exótico, ela é aceita, né? Porque é algo extraordinário, né? É algo que está fora daquilo que é o meu cotidiano, daquilo que é o conhecimento, daquilo que são as práticas culturais. Então é algo para ser olhado à distância e julgado e avaliado e tratado como folclore, né? E quando não, provoca um profundo incômodo, né? Um incômodo porque na formação que nós tivemos, nós tendemos a olhar para essa dimensão da religiosidade brasileira, essa que vem da nossa matriz africana, como aquilo que é o lado negativo, o lado obscuro. Mencionava aqui para você, né? Quando você fala, por exemplo, de um orixá, de Exu, né? Então você está falando do mal, você está falando do diabo, mas você está falando do mal, do diabo, se você pensar a partir de que perspectiva? Bom, aqui temos a casa de Exu, que é um orixá mais conhecido como mensageiro dos orixás. Então, por ser o orixá mensageiro, ele é o primeiro para todos os ritos que a gente faz. Então, qualquer ritual que a gente vai fazer dentro da casa, primeiro a reverenciar é o orixá Exu. Então ele é conhecido como ter passado pela parte da vida humana e também do orixá,
Por isso que ele faz esse intermédio entre nós, carnais, e os orixás, que é um plano espiritual. Então a casa dele é mais fechada, porque ele é um orixá conhecido mais por ficar na parte da noite. No sincretismo, confundem o orixá Exu como diabo, mas no candomblé mesmo ele é um orixá como todos os outros, que traz prosperidade, traz saúde, traz caminho, traz dinheiro, porque é o único que pode trazer dinheiro por ter conhecido o dinheiro. No candomblé a gente trabalha muito com isso, a gente só pode dar o que a gente tem. Então Exu, por ter passado por esses dois lados, essas coisas mais carnais, a gente costuma pedir a Exu. A relação direta com a questão que a gente falava antes do dialeto, né? Estou falando de um modo de olhar, de um modo de explicar o mundo, né? Eu estou falando de uma metáfora, estou falando de uma simbologia que, muito pelo contrário, não tem nada de negativo, né? Tem muito de positivo, está ligado à comunicação, está ligado ao diálogo entre os diferentes poderes, né? Os diferentes saberes, né? Mas a gente não tem esse referencial. Por não ter esse referencial, por ser o desconhecido, a gente olha com receio e transforma em algo que é negativo. Nas igrejas, por exemplo, acham que é coisa do candomblé da Umbanda, que uma coisa não se mistura com a outra, não tem nada a ver, né? Por exemplo, eu recebi uma proposta para dar aula numa igreja metodista, né? E eu tenho que dar uma capoeira adaptada novamente aos padrões da igreja, né? Onde você não pode falar nas músicas, algumas coisas não podem, os instrumentos não podem entrar todos na igreja, porque eles têm aquele preconceito ainda, né? Então há uma barreira muito grande ainda sobre isso. Aquilo que eu não conheço, né? Se eu sei um único lado da história, a minha tendência vai ser organizar o meu conhecimento e fazer o meu julgamento a partir daquela única perspectiva, né? Se eu não conheço a história desses povos africanos, se eu não conheço como é que a história desse povo brasileiro foi construída, né? Se eu olho sempre a partir dessa perspectiva do colonizador, né? Eu vou achar que tudo aquilo que é manifestação vinda dessas outras culturas, as indígenas, as africanas, que isso é menor e que muitas vezes isso é negativo, isso é desprezível. E aí a gente vai entrar num campo extremamente complicado, que é como a construção das identidades é comprometida por isso, né? Então, eu me identificar com a minha ascendência, com a minha descendência africana, pode ser uma forma de me desqualificar se eu compreender assim, né? Então, o desafio que a gente tem aqui é exatamente desconstruir essa forma de olhar para esse conhecimento, para essa produção, para essa história e construir uma outra, né? Que é, se eu tenho uma perspectiva europeia, se eu tenho uma perspectiva do colonizador, eu tenho uma perspectiva desse outro que já estava, né? Desse outro que foi arrancado, deslocado, mas que marcou profundamente também a formação desse país. Portanto, marca profundamente a história de cada um de nós, né? Está em nós aquilo que é europeu, aquilo que é norte-americano, aquilo que é indígena, e aquilo que é africano, né? Em toda a sua complexidade, em toda a sua diversidade. E em nós está também o conflito entre todas essas coisas, né? Porque se tudo está em nós, está lá brigando também. Abrimos mão daquilo que está em nós, às vezes até como uma força muito grande, você doma isso para ser reconhecido, para ser legitimado. Nós tivemos uma experiência aqui esses dias, um menino que está aqui com a gente, numa ação que a gente desenvolve e tal. Descreva uma mulher bonita, menino negro ou afrodescendente, se a gente quiser. Uma mulher loira, de olhos claros, tal. É o padrão de beleza, né? Isso pode parecer uma bobagem, mas não é. Não é, porque isso tem a ver com a forma como esse menino se relaciona com as meninas negras, tem a ver com a expectativa que ele tem de um relacionamento, como ele julga as mulheres negras e as mulheres brancas, né? E isso é raiz. A gente discute muito, por exemplo, a questão do cabelo alisado, né? E aí é outra polêmica. Então eu não posso? Se eu quiser ir a um casamento, alisar meu cabelo, fazer um penteado com escova, não posso? Posso. Uma opção. Posso fazer o que eu quiser. O problema é, se a única alternativa para mim, para eu me reconhecer como uma mulher bonita, como alguém legitimado, como alguém desejado, tiver de ser alisar o meu cabelo, né? Então, tudo isso, todas essas questões são questões que
elas não estão dadas. Elas aparecem se você estabelecer um diálogo a respeito, se você fizer uma provocação a respeito, né? E nesse sentido, acho que todas essas ações que têm sido desenvolvidas, leis, polêmicas a respeito desses temas, têm um papel fundamental, né? Você tem muitas divergências, você tem muitas resistências, assim como a questão da religiosidade, mas ela está lá e você pode falar a respeito, você pode desencadear uma reflexão a respeito. Eu vejo que está se perdendo, o negro está deixando perder a cultura dele, perdendo as raízes, ele está sendo pressionado a isso e está cedendo. Esse povo que você está vendo aqui são também lutadores contra isso, né? Todos nós aqui lutamos contra essa perca da religiosidade, da cultura negra, né? Que está se perdendo com o tempo. O negro nunca foi valorizado desde lá de trás. E nos dias de hoje ele continua dizendo amém e aceitando todas as imposições que são feitas. É assim que eu vejo. E nós estamos aqui, nós e os outros irmãos que são do candomblé, lutando para isso. Para que o negro erga a bandeira, mostre a cara e diga, eu estou aqui, eu sou gente. O povo do candomblé saiu das cozinhas de empregada doméstica, não são mais empregada doméstica. O pedreiro deixou de ser pedreiro e eles começaram a fazer faculdade. Hoje o nosso povo está estudando, está fazendo curso superior e isso está abrindo as cabeças e tomando outros rumos. Porque antigamente nem isso se conseguia. O negro hoje está estudando, o povo do candomblé está estudando, está lendo, né? Nós não paramos só com Pierre Verger, que era um francês, um estudioso, né, do candomblé, que foi um dos últimos a escrever coisas muito boas. Hoje nós já temos outras pessoas que estão escrevendo e que estão crescendo e levando o nome da religião e do negro para frente. O negro saiu da cozinha, saiu do terreiro. Esse é o futuro. Onisaure, Saul Axé, Onisaure, Oberioman, Abassaure, Saul Axé, Babá, Onisaure, Oberioman, Saul Axé, Obrigado por me acompanhar. Eu vejo você no próximo episódio. Até mais. Saravá.